A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora a lição número 9, que traz como título O Reinado de Davi. Isso mesmo, vamos falar agora de Davi agora sendo coroado rei. Davi, a gente está estudando aí a vida dele, já algumas lições. Na lição anterior a gente falou do exílio de Davi, um momento difícil da vida dele, onde ele começou a fugir ali de Saul, né? Saul estava tentando matar Davi, e isso aconteceu assim por um bom período de tempo. E aí Davi foi provado ali, né? Passou por uma provação muito grande e foi aprovado, né? Provado e aprovado por Deus para assumir a liderança daquela nação como rei. Ele já tinha sido ungido, Deus já tinha firmado ali, feito uma promessa para ele que ele seria rei. Ele permaneceu perseverante nessa promessa, apesar de todos os problemas da perseguição. Ele nunca quis assumir o trono por conta própria, porque ele confiou na promessa de Deus. Ele teve várias oportunidades de matar Saul para assumir o trono, mas ele não quis fazer isso. Ele não quis tocar no ungido do Senhor, porque ele sabia que Deus tinha promessa na vida dele. No momento certo, ele seria rei, né? Então ele ficou ali esperando chegar esse momento. E aí, chega esse momento que nós vamos estudar nessa lição. Essa lição aqui ela é um resumo do capítulo 1 de 2 Samuel até o capítulo 8. Então, para você ministrar uma boa aula na sua igreja, eu recomendo você dar uma lida no segundo livro de Samuel, do capítulo 1 ao capítulo 8, para você entender melhor. É claro, você tem que já ter lido o primeiro livro, né? Leu todo o primeiro livro para entender todo o contexto e entrar aí no segundo livro. Se você não leu todo o primeiro livro, talvez não dá tempo de ler essa semana, leia pelo menos o finalzinho do primeiro livro de Samuel, para você entender bem o contexto. E aí você vai entrar aí no segundo livro, que o segundo livro de Samuel vai contar aí com exclusividade como que foi o reinado de Davi, né? E aí é o que a gente vai estudar aqui nessa aula de hoje, sobre como foi esse reinado, os princípios e tudo mais. Então vamos avançar aqui. O comentário em vídeo extra que eu estou fazendo, esse comentário extra, ele é um comentário onde eu escolho 3 subtópicos. Eu coloco um link para votação. Esse link está na descrição desse vídeo. Onde você estiver assistindo esse vídeo ou ouvindo o áudio, você vai ter o link para votar em 3 subtópicos que você acha que deve ser explicado de forma mais profunda. Eu fiz 2 para ver a reação, para ver se o pessoal ia gostar, você que é ouvinte ia gostar, né? Então o primeiro da lição 7 teve aí 3.000 e poucas, 3.539 visualizações até agora, né? E o da lição 8, 3.961. Parece que teve resultado. Para mim é muita visualização, é muita gente. Até mesmo porque o meu princípio é que se tiver uma pessoa assistindo e se beneficiando, vale a pena fazer o vídeo. Eu lembro que quando eu comecei o EBD em Foco, a gente tinha 50 visualizações e, enfim, e Deus foi abençoando, né? Então, com 50, eu não parei, continuei pela graça de Deus e estamos aqui atingindo aí em torno de 10.000 visualizações no vídeo principal e mais agora essas 3.000 visualizações nesse vídeo extra. Por quê? Porque eu sei que estou aqui trazendo um conteúdo mais completo. E você que está me ouvindo, eu acredito que está gostando. Você pode deixar seu feedback aí, dizer se está gostando ou não. Então, se você estudou essa lição, está estudando essa lição e sentiu dificuldade em algum subtópico, escolha lá, faça a votação, escolha quais os 3 subtópicos que você acha que deve ser estudar de forma mais profunda. E eu vou fazer na quinta-feira o vídeo com destaque, né, destacando esse subtópico. Se você estiver assistindo esse vídeo depois da quinta-feira, significa que o vídeo já foi postado e você já pode procurar e assistir, certo? Então vamos lá, conto com a participação, com a sua participação, é muito importante a sua participação na escolha desses subtópicos. Texto áureo da lição diz o seguinte: E entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. 2 Samuel 5:12. Verdade prática, a glória do reinado de Davi deve-se, antes de tudo, à boa mão de Deus, que estava sobre ele. Então a gente vai entender aqui que apesar de Davi ter muitas qualidades, ser um guerreiro, isso e aquilo,
Davi estava debaixo da vontade de Deus. Davi estava sob a mão de Deus, ele estava no controle ali, na verdade, Deus estava no controle, melhor dizendo, Deus estava no controle e ele simplesmente estava agindo como um servo de Deus. Por isso que ele foi abençoado. Então fica a lição para nós. A principal lição aqui é: esteja sempre debaixo da vontade de Deus, que Deus vai cumprir as suas promessas na sua vida. Leitura bíblica em classe, 2 Samuel 5, de 1 a 12. Como eu já falei, é importante você ler do capítulo 1 ao capítulo 8 do segundo livro de Samuel, para você entender todo o contexto. E aí, sim, você vai estudar essa lição de forma mais profunda. Introdução. Vamos começar aqui a nossa introdução. Vale ressaltar que se você quer aí o slide para usar na sua igreja, esse slide é adquirido no site do EBD em Foco, a gente tem vários subsídios gratuitos e o slide faz parte da assinatura Premium. Basta acessar ebdemfoco.com que você vai entender melhor aí como que funciona para você usar o slide na sua igreja. A introdução diz assim: o pujante reinado de Davi, não foi circunstancial, aleatório ou por causa de habilidades natas para a guerra. Então esse reino pujante, ou seja, pomposo, grande, um reino que realmente teve assim muitas conquistas, não foi por acaso, não foi aleatório, não foi de qualquer forma, porque ali ele realmente tinha habilidades natas, mas ele estava no controle de Deus. Deus fortalecia ele, dava vitória para ele. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servo de Davi, pagando-lhe tributos. E o Senhor guardou a Davi por onde quer que ia. Então, segundo Samuel 8,6 vai deixar isso bem claro, que tudo que Davi fazia, todas as guerras, onde ele passava, tudo isso era Deus que ia dando a vitória para ele. Então, Davi confiava em Deus. Os 33 anos que reinou em Jerusalém e os 7 anos que reinou, e 6 meses que reinou em Hebrom, revelam um rei protótipo do Messias que viria. Por isso, Davi é considerado um tipo de Messias. A gente vai falar disso aqui na lição, na promessa, na aliança que Deus faz com Davi, que o seu reino seria eterno, e isso se cumpre em Cristo Jesus. Isso está confirmado na profecia de Miqueias. Miqueias tem uma profecia, Miqueias 5,2, e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então aqui a promessa do Messias, o rei que reinaria para sempre. Então aqui cumprindo a promessa, a aliança que Deus faz, e claro, reforçando a aliança que se cumpre no Novo Testamento. Tem o segundo Samuel 5,2, e também o Senhor disse: tu apacentarás o meu povo, tu serás príncipe sobre Israel. E aí tem a promessa lá de Gênesis 49:10 em relação a Jesus Cristo: o cetro não se arredará de Judá, e nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, a ele se congregarão os povos. Gênesis 49:10. Então fica aqui bem claro que desde o Gênesis Deus já estava falando que era em Judá que ia cumprir ali a promessa do Messias. Então Davi reina em Judá e depois Jesus nasce em Judá. E aí por isso que Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá, lá em Apocalipse 5:5. Então tudo tem uma ligação, uma coisa puxa a outra, não é por acaso. Então Deus está executando aqui, através de Davi, o seu plano de salvação. A gente nunca pode perder o foco dessa questão do plano de salvação, um foco maior, que é o propósito divino. Primeiro tópico: Davi é constituído rei. 3 motivos para a sua escolha. Vamos ver aqui. Ninguém é colocado em uma posição apenas por acaso. Tem que haver algum mérito para isso. Aqui eu coloquei exatamente como está na revista, só que essa palavra mérito, ela tem alguns probleminhas. Algumas pessoas entendem errado e começam a dizer: eu estou aqui porque eu mereço, eu estou aqui porque eu sou bom. E apesar de nós, muitas vezes, termos algum mérito, porque realmente nos esforçamos, como Davi foi uma pessoa que se esforçou, tudo acontece pela graça. Então nada teria acontecido na vida de Davi se Deus não tivesse sido gracioso para com ele, se Deus não tivesse escolhido ele. Então Davi realmente tinha muitas qualidades, mas era a graça de Deus atuando na vida dele. Então a gente tem que ver que as promessas de Deus, elas também são pela graça. Deus promete pela graça porque de fato nós não merecemos,
mas elas são condicionais porque depende da nossa obediência. Davi foi obediente. Então Davi, ele deve ser admirado, eu digo assim, admirado pela sua obediência, né, porque Deus fez a promessa e ele obedeceu, e aí Deus cumpriu a promessa na vida dele. Então a questão do mérito é um pouquinho complicada aí, mas é a graça de Deus agindo na vida de Davi. O que eu poderia mudar aqui, se eu fosse mudar alguma coisa, eu colocaria por algum propósito. Né? Tem que haver algum propósito, mas seria mais interessante. Né? Ninguém é colocado numa posição apenas por acaso, tem que haver algum propósito. Porque no caso de Davi, Deus tinha um propósito muito claro em colocar ele lá e confirmar o seu reinado. Davi foi chamado por toda a tribo de Israel e ungido rei, aclamado por toda a tribo de Israel, no caso, e ungido rei. Aqui a gente vai entender um contexto histórico de Israel, que tinha uma certa divisão em Israel de tribos do norte e tribos do sul. No caso, as tribos do sul seriam Judá e Simeão, que está dentro de Judá. Se você está vendo o vídeo aqui, você vai ver que tem um mapa e dentro de Judá tem Simeão. O que acontece? Quando Salomão é rei e morre, o reinado é dividido. O Israel, a nação é dividida. Reino do Norte e Reino do Sul. De forma oficial, onde fica um rei reinando no norte e outro rei reinando no sul. Que no caso, o norte é chamado de Israel e o sul é chamado de Judá. Tá? Entende-se bem? O norte geralmente é chamado de Israel, o sul chamado de Judá. Só que essa divisão ela já existia desde o tempo dos juízes. A divisão se oficializou lá depois de Salomão, que Salomão morreu. Mas antes, no tempo dos juízes, já tinha uma certa rixa entre as tribos do norte e as tribos do sul. Quando Saul sai para guerrear, se você ler o texto, vai ver que as tribos do norte, que é chamado de Israel, levam 200 mil, 300 mil pessoas para a guerra, enquanto Judá só manda 10 mil. É uma quantidade muito pequena, a diferença é muito grande. Então dá para perceber que o Reino do Sul, no caso, Judá, já não estava muito animado com Saul como rei. E quando Davi assume como rei, ele assume somente no Reino do Sul. Depois de 7 anos é que ele reina sobre todo Israel. Então que você possa compreender isso aqui. Fica um rei no norte, outro rei no sul. O rei do norte é Isbosete, que ele reina sobre Israel, que é o reino do norte, que ele é filho de Saul. E Davi fica reinando no reino do sul, somente em Judá, por 7 anos. E depois que Davi reina sobre toda a nação. Davi preenchia todas as condições da realeza. Não era estrangeiro. Todo Israel reuniu com Davi em Hebron e disse: somos sangue do teu sangue. 1 Crônicas 11:1. Era um grande líder militar, né? E fala aqui todo Israel e Judá. Olha só, todo Israel e Judá. Ou seja, tribo do norte e tribos do sul. Porém, gostava de Davi, pois ele os conduzia em suas batalhas. 1 Samuel 18:16. Essa rixa de tribos do norte e tribos do sul, isso não é incomum, isso existe até nos dias de hoje. Alguns estados do Brasil, às vezes, não gostam de outro estado, em outros países acontece isso, então isso era muito comum, tá? Não fica, até hoje é comum. Fico preocupado com isso, não. Mas a nação era uma só. E aqui, Davi mostra que ele conduzia batalhas e, né, nesse caso, ele uniu. Davi ele conseguiu trazer uma união para as tribos. Saul não conseguiu isso, porque até mesmo que Saul beneficiava muito a tribo de Benjamim, que era a tribo dele. Totalmente errado. Então, Davi não. Davi reinou no norte e no sul, reinou para toda a nação. Deus prometeu que o trono seria entregue a Davi, ele seria levantado tanto sobre Israel quanto sobre Judá. Que Deus me castigue com todo rigor, se eu não fizer por Davi o que o Senhor lhe prometeu sob juramento, tirar o reino da família de Saul e estabelecer trono de Davi sobre Israel e Judá, de Dan a Berseba. 2 Samuel 3, de 9 e 10. Ou seja, mais uma vez a gente entende que existia essa separação, Israel e Judá, norte e sul. De Dan a Berseba Berseba era lá embaixo e Dan era lá em cima. Então, de norte a sul, de sul a norte, ele vai reinar sobre toda a nação. Então a gente encerra o tópico 1.1, deixando bem claro que Davi é chamado para reinar, tem as qualidades de um rei, e ele assume como líder, como rei em toda a nação.
Davi como pastor e chefe. Só mais um detalhe do tópico anterior, do subtópico anterior, peço desculpa para demorar um pouco nele, mas é porque isso fica... Enfim, a gente não pode ficar perdido nessa história aí. É que se você lê do capítulo 1 ao capítulo 8, você vai entender melhor. Isbosete reina por um tempo no norte, Davi no sul, tem toda uma confusão, aí um pessoal vai lá e mata Isbosete, Davi não gosta disso, mata as pessoas que mataram Isbosete, então tem toda uma história por trás aí, dá uma lida lá para você entender, que a aula aqui não foca nisso, a aula aqui vai falar mais das qualidades de Davi em si, mas dá uma lida para você entender melhor essa questão de como que Davi conseguiu reinar em todo o Israel e não somente no sul. Ele reinou somente no sul por 7 anos. Então, continuando aqui. Davi como pastor e chefe. Na Bíblia, a figura do pastor de ovelhas serve para descrever os governantes de Israel. Está escrito que Davi deveria agir como chefe e pastor do rebanho. O pastor tinha algumas qualidades que essas qualidades elas deveriam existir como um governante, né, em um rei. Na qualidade de chefe, no caso do hebraico Najib, ele seria capitão, príncipe, líder. Então essa era a ideia, que ele fosse uma pessoa que puxasse realmente à frente, um príncipe, um líder, um grande capitão. E como pastor, ele cuidaria, apacentaria. Então o pastor tem essa intenção de proteger as ovelhas, de fornecer alimento para as ovelhas, de cuidar das ovelhas. Então o pastor tem todo um cuidado com as ovelhas. E assim deveria ser o rei. Assim foi Davi. Davi ele não foi somente um grande chefe, um grande líder, uma pessoa que batalhou, mas uma pessoa que cuidou do povo, que uniu a nação, uma nação que já estava dividida. Ele trouxe essa união e fez com que toda a nação de Israel fosse governada de forma igualitária, sem beneficiar um lado ou outro. Então ele teve esse papel de pastor, cuidou e apacentou. Assim Deus zelava do seu povo. A figura do pastor também é usada para descrever o cuidado de Deus para com o seu povo. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Salmo 23, 1, 2. A linguagem aqui está um pouco diferente da que a gente conhece, que é em NVI. Guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Salmo 77, 20. Então Deus é tratado também, é representado muitas vezes como o bom pastor, aquele que cuida do seu rebanho, das suas ovelhas. Estava claro que para Davi ter um reinado consolidado, bastava apenas ser um líder, ele tinha que ser um líder, um bom pastor e não um déspota ou um tirano. Não era para ser um tirano, um rei que chega lá e impõe, que manda. Quem pareceu um tirano foi Saul. Saul chegou nesse nível de ser um tirano, né? Mas Davi não. Davi foi um verdadeiro líder e um verdadeiro pastor amoroso. Por quê? Porque ele foi moldado. Davi foi pastor de ovelhas, ele entendia o que um pastor fazia. Depois Davi foi líder do exército de Saul. Depois Saul começou a perseguir ele. Ele se tornou líder de outros homens, que a gente estudou na aula passada, lá na caverna de Adulão, 400 homens, depois aumentou para 600. Então Davi ele chegou a ser rei de Israel, mas não foi por acaso. Ele passou por todo um treinamento, por toda uma caminhada, até ele chegar lá. Então Davi realmente ele estava capacitado para exercer essa liderança. Hoje em dia a gente vê muitas pessoas querem ser líderes, querem ser pastor. Chega alguém que quer ser pastor, eu quero ser pastor, mas não quer liderar nada, não quer liderar ninguém, quer chegar direto, ser consagrado a pastor direto, sem passar por um treinamento de liderança. Isso é errado. O pastor, alguém quando chega a ser pastor, ele tem que ter sido líder de adolescente, líder de jovens, líder de alguma coisa. Ele tem que ter passado pelo crivo aí, né? Ele tem que ter passado por esse treinamento prático, não somente ler livros sobre liderança. Então tem aquele líder que lê muito livro, lê um monte de livro, mas nunca liderou ninguém. Então Davi, ele tinha o conhecimento teórico, mas ele tinha um conhecimento prático do que é ser um verdadeiro líder. E assim os líderes de hoje têm que ser escolhidos, não simplesmente pelo conhecimento intelectual, porque ele estudou sobre liderança, mas porque liderou na prática e já aprendeu muita coisa na prática. O apóstolo Pedro diz que o pastor deve pastorear o rebanho sem qualquer exibição de domínio. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Primeira carta de Pedro 5:3.
Então, o pastor, ele não pode ser um dominador, aquele pastor que quer impor, que quer dominar, que quer ofender as ovelhas, que quer fazer tudo sozinho. Esse pastor, ele não teve um bom treinamento prático de liderança. Então, tem uma exortação aqui, não sejam como dominadores. Paulo também disse que não queria dominar a fé de ninguém. Não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. 2 Coríntios 1:24. Então Paulo está falando assim, olha, eu coopero, eu ajudo, eu estou junto com vocês. Nós estamos crescendo junto. E é assim que o líder faz. O verdadeiro líder, ele não vai atrás, chicoteando, nem à frente, puxando, mas ele vai junto, ele caminha junto com seus liderados. Então Paulo está falando aqui de cooperação. Então assim que tem que ser um pastor, um verdadeiro líder, ele tem que ir junto com a sua liderança. Estou dando o exemplo do pastor, mas pode ser um líder de adolescente, de jovem, um líder de um grupo de evangelismo, líder de célula, líder de qualquer coisa. Você tem que estar junto com seus liderados, não humilhando, querendo ser um tirano. 1.3, entrando em aliança com o povo. Ninguém consegue fazer alguma coisa sozinho. Então, uma característica de um bom líder é que ele vai ter pessoas para ajudar ele no caso, a liderar, ajudar a resolver as coisas, a exercer a liderança. Tendo qualidades de um bom guerreiro e um bom líder, Davi não poderia governar sem o povo, sem o apoio do povo, sem o apoio de pessoas ali ao lado dele. Davi precisava fazer aliança com todos para ter um reino bem fortalecido. E aqui, diz assim, também vieram todos os anciãos de Israel ao rei a Hebrom. E Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. E ungiram a Davi, rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor pelo ministério de Samuel. Primeiro livro de Crônicas, 11:3. Olha só, Davi ele foi ungido por Samuel, lá atrás, quando era um adolescente, um jovem, uma unção que Deus colocou sobre ele para ser um bom líder, para ser rei, uma unção sobre rei, uma unção real. E aí depois, quando Saul morre, ele é ungido rei sobre Judá, que é o reino do sul, e ele fica em Hebrom. Hebrom era no sul, em Judá. E depois que Isbosete morre, os anciãos de Israel, que era do reino do norte, unge Davi novamente para ser rei sobre toda a nação. Então ele reina, a partir daí, ele reina no sul e no norte, e reina em toda a nação. Então por isso que Davi é ungido rei 3 vezes. Essa primeira unção foi uma unção realmente divina, capacitada pelo Espírito Santo, e as outras 2 unções ali, a em Hebrom, no sul, para reinar no sul, e depois para reinar no norte, foram unções meio que cumprindo o ritual que todo rei tinha que passar. Quando ele assumiu o reinado, ele tinha que ser ungido ali, como rei. Então ele teve que cumprir isso aí. Foi uma unção realmente confirmando ele como rei sobre a nação. Então a gente encerra aqui o tópico 1. O que a gente aprende de mais importante nesse tópico 1 é que Davi, ele esperou o momento certo para assumir o reinado, ele esperou o momento certo para ser o rei que assumia a posição que Deus já tinha prometido para ele. Ele não forçou nada, ele não passou por cima de ninguém, ele não precisou matar ninguém, muito pelo contrário, ele honrou todas aquelas pessoas que estavam ali no seu caminho e deixou que tudo acontecesse no tempo de Deus. Então fica a lição para nós aí, que se nós temos uma promessa de Deus, nós possamos esperar essa promessa se cumprir e não ficar querendo dar uma ajudinha para Deus. E também essa questão da liderança é muito importante. Quem é líder aprende muito com Davi. Segundo tópico, a consolidação do reino de Davi. A edificação de Jerusalém. Então, logo é ungido rei, Davi se lança ao trabalho. Então, Davi ele não ficou parado, ele não ficou no palácio, ele não ficou, à toa. Davi realmente foi trabalhar. E o primeiro intento é tomar a capital forte e bela. A intenção dele era tomar Jerusalém. Acontece que Jerusalém tinha sido invadida já por Josué, na época de Josué, só que eles não conquistaram Jerusalém por completo. Os jebuseus continuaram habitando em Jerusalém. Então, a cidade de Jerusalém, ela era dominada por um outro povo. E Davi colocou no coração que ele deveria trazer essa mudança para a nação de Israel e conquistar Jerusalém. Então ele considerava Jerusalém ali algo seu, algo que foi conquistado por sua liderança. Davi entra logo em luta contra os filisteus para expulsá-los.
A ideia é conquistar a cidade de Jerusalém, tornar ela a capital, né, o centro espiritual de Israel. Então, o texto de 2 Samuel 5, 6 e 7 diz assim: o rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui, até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar, mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. Então, o povo que estava habitando lá, que era, né, os jebuseus, eles achavam que Davi não tinha coragem, mas Davi estava sob a orientação de Deus, né, e Deus ia na frente nas suas batalhas, ele venceu essa batalha e conquistou essa cidade e transformou Jerusalém num centro espiritual. E é ali que ele realiza as reformas religiosas, o tópico 2.2 aqui. No capítulo 6 de 2 Samuel, trata da ação de Davi em busca da arca para Jerusalém. A arca estava guardada em um lugar, né, e ficou muito tempo, desde aquela época em que os filisteus pegaram a arca e tal, a arca voltou para Israel, mas não estava no lugar apropriado, né? Não estava lá, faltava construir um tabernáculo, faltava ter um lugar apropriado para a arca ficar. E aí, o sentimento que envolve Davi com relação à arca, né? Revela o grande respeito que ele tinha pelas coisas de Deus. Então Davi queria que fosse construído um templo. Deus não fala com ele que não é ele que vai construir o templo, deixa isso para o seu filho, Salomão. Mas ele pega a arca, leva para Jerusalém, constrói uma tenda, dá a entender que ele constrói ali o tabernáculo, né, em Jerusalém. Só que isso é um contraste com Saul, que Saul era totalmente insensível para com o sacerdócio. Saul mata os sacerdotes, enquanto Davi quer reestruturar o sacerdócio. Davi quer trazer de volta a Arca da Aliança. Davi está preocupado com as coisas de Deus, enquanto Saul não tinha essa preocupação. Entre outras coisas, Davi valorizava tudo aquilo que estava relacionado às ordenanças divinas. Isso reflete muito nos salmos que ele escreveu, se eu não me engano foram 73 salmos que Davi escreveu. Não sei se esse número está certo, 73, 74, se alguém saber o número exato aí, pode colocar nos comentários do vídeo, mas ele escreveu ali a maior parte dos salmos que estão registrados. Ele respeitava o sacerdócio, a arca, procurava preservar toda essa herança espiritual, inclusive elevá-la. Então Davi, ele é chamado homem segundo o coração de Deus porque ele realmente está preocupado com as coisas de Deus, preocupado em reverenciar tudo que está relacionado a Deus. Davi fez de Jerusalém a capital espiritual de Israel. Até hoje, Jerusalém é uma cidade importante para a nação de Israel, é a capital espiritual de Israel até hoje. E isso não foi para agradar o povo ou por motivos militares. Davi era um homem que amava as coisas de Deus. Tem gente que vai pensar que Davi está fazendo isso para agradar a população, para agradar ali Judá, né, que ficava em Judá, para agradar, né, para fazer uma estratégia militar. Não, ele está preocupado em instituir bem a questão do sacerdócio, um local para adorar a Deus, colocar um centro de adoração, e é isso que Jerusalém se torna. Nas cerimônias religiosas, ele se entregava para adorar o Senhor, né? E por vezes, para alguns, causavam escândalo, como foi para Mical. Voltando Davi para casa, para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas e dos seus servos, né, como um homem vulgar. Então, segundo o livro de Samuel 6:20 vai deixar bem claro aí que Davi, quando entra com a Arca da Aliança, ele entra dançando, saltitando, feliz, alegre. Ele estava se entregando por completo ali na adoração a Deus, feliz porque a Arca da Aliança estava voltando, estava indo para um lugar onde ela deveria permanecer, onde seria um centro de adoração. Então ele estava muito feliz, muito contente com isso. E Mical vai lá e fala mal dele, né? Como que tu faz isso? Isso foi vergonhoso. Mas aí, isso que Mical fala, muita gente pode até simpatizar com ela e falar: não, Mical estava certa em criticar Davi, em entrar dançando e tal. Mas acontece assim, Mical era filha de Saul. Muito provavelmente, ela ainda estava ali com o espírito de Saul, que não se animava muito em Davi ser rei. Ela provavelmente não gostava.
ela não estava muito contente com o reinado de Davi. E aí, é por isso que ela critica Davi. Ela ainda continua com aquele mesmo pensamento de Saul de não se importar com as coisas de Deus. Davi estava animado, dançando, saltitando, porque Davi estava feliz com as coisas de Deus, adorando a Deus, e ela não queria adorar a Deus. Então por isso que ela critica Davi. E aí tem uma maldição sobre a vida dela por causa disso, porque ela não vai ter filhos, ela morre sem ter filhos. Até mesmo, alguns especialistas vão dizer, alguns estudiosos aí vão dizer, que se Mical tivesse algum filho, como ela era a primeira esposa de Davi, provavelmente esse filho seria o herdeiro do trono, até mesmo porque ele seria o primogênito, talvez, né, e seria o herdeiro, a primeira esposa, só que aí seria um herdeiro da família de Saul, o que seria incoerente, porque Deus tirou o reinado de Saul. Então, um herdeiro de Saul não poderia continuar como rei. Então, por isso também que ela tem essa maldição e ela não tem filhos, né, e morre sem filhos. Mas, enfim, continuando aqui, Davi procedia dessa forma porque desejava exaltar a Deus. Tópico 2.3. A Suprema Aliança Davídica. Quem profetizou sobre a aliança davídica foi Natã. Então, Natã, o profeta que levantou naquela época, foi usado por Deus, profetizou ali para Davi uma aliança. Na verdade, Deus estava confirmando a aliança que já tinha feito com Abraão, e ele reafirma essa aliança e faz essa aliança agora com Davi. Então, assim como Deus falara que abençoaria a família de Abraão, não seria diferente com Davi. Ele e sua família teriam um grande nome. Podemos ver que 3 coisas importantes iriam caracterizar a aliança davídica. A firmeza da sua família na terra, então seria uma família abençoada, e o seu trono ia permanecer ali. A dinastia de Davi seria a que iria permanecer, né? No Reino do Norte, quando tem uma separação Reino do Sul e Reino do Norte, os reis do Norte é uma bagunça, não tem uma dinastia que permanece. No Reino do Sul permanece a dinastia de Davi. Seus sucessores teriam a presença de Deus, isso é muito importante, e uma dinastia eterna. Essa dinastia eterna está falando do reino eterno que Deus iria confirmar, mas que se cumpriria em Cristo. Então essa dinastia eterna seria cumprida em Jesus Cristo, que foi o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Certo? Então por isso que na tipologia bíblica, Davi tipifica Cristo, né? Então ele tipifica o reinado de Cristo, e de fato Jesus vem da linhagem de Davi, né, e se torna o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Tópico 3. A grandeza política do reinado de Davi. 3.1. As realizações militares. Nas Escrituras, há registro das diversas ações militares de Davi. Depois disso, Davi derrotou os filisteus. Só o começo de alguns versículos aqui, 2 Samuel capítulo 8, 1. Depois, além disso, Davi derrotou Hadadezé, filho de Reob, rei de Zobá. 8.3. Davi derrotou também os moabitas. Continuando. Em seguida, estabeleceu guarnição militares no reino dos arameus e de Damasco. E assim vai. Eu coloquei alguns exemplos aqui. A gente vê derrotou, estabeleceu, firmou. Então foi isso que Davi fez. Davi foi conquistando ali as vitórias, pode-se dizer que Davi continuou a batalha de Josué, da conquista da terra prometida. Porque quando a gente olha para o mapa, aqui, se você estiver assistindo o vídeo, você vai ver o mapa, que o reino de Saul, que está de laranja, foi bem pequeno. Porque foi aquilo ali que Josué conquistou. Só que Deus tinha uma promessa para conquistar mais terras. Então o reino de Davi, Salomão, está de roxo, é bem maior. Olha só, Davi conquistou todas essas terras, filisteus, moabitas, sírios, edomitas, e depois, mais na frente, Salomão também controlou uma parte maior ainda para cima. Então, assim, o reino foi sendo conquistado aos poucos. Então, Davi puxou à frente e Salomão concluiu aí essa conquista. Então, o domínio da nação de Israel se expandiu bastante com as conquistas militares de Davi. Não demorou para que importantes possessões gentis estivessem sob o controle de Davi. Então ele controlou toda essa região aí. Então como é maravilhoso ter um líder cujo coração e força são dominados pelo Senhor. Deus deseja levantar líderes segundo o seu coração.
Então aqui Davi, ele cumpre a promessa que Deus tinha feito lá para Abraão, da conquista da terra prometida. Há alguns teólogos que dizem que nem mesmo Davi conseguiu conquistar tudo. Ainda teve uma parte que não foi conquistada, né, e isso, segundo alguns estudiosos, principalmente que estudam escatologia, vai dizer aí que essa conquista completa da Terra Prometida só vai acontecer no milênio. Mas isso é outra história. Né? O que fica claro aqui é que Davi foi um grande rei, um grande líder, um homem segundo o coração de Deus, que partiu para frente, partiu para a batalha e conquistou muitas terras, expandindo aí muito mais a nação de Israel. 3.2, as administrações de Davi. Então, como um bom líder, né, Davi ele destacou aí em alguns pontos e fez algumas mudanças. Né? Quando entra uma nova liderança, sempre tem mudanças, e Davi fez isso. Ele se destacou e fez algumas mudanças, escolhendo pessoas para ajudar ele. Então, ele fez mudanças no âmbito militar, no âmbito político, administrativo e religioso. Então, Davi ele tratou da nação por completo, muito diferente de Saul. No comando de suas tropas estava Joabe. Então Joabe era um grande guerreiro que puxava a frente das tropas. No campo religioso, Davi tinha 2 sacerdotes, Zadok e Aimeleque. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías era secretário. Segundo Samuel 8,17. Aqui eu quero abrir um parêntese, porque a gente tem uma pequena confusão. Se você ler o capítulo, acho que 22, primeiro livro de Samuel, é onde acontece ali a matança dos sacerdotes. Saul mata os sacerdotes e ali Aimeleque morre. E o texto diz que Abiatar foge e procura Davi. Então, fica claro lá que Abiatar era filho de Aimeleque. Aqui, segundo Samuel 8,17, aparece que Aimeleque é filho de Abiatar. Parece que tem uma troca. Leia depois, lá o capítulo 21, 22, que você vai entender melhor do primeiro livro. A gente estudou isso na aula passada, que quem é que dá os pães da proposição para Davi? Aimeleque. Depois, quem é que morre por Saul? Aimeleque, juntamente com os outros sacerdotes. Quem foge? Abiatar. Aí aqui está dizendo que quem é sacerdote? Aimeleque, filho de Abiatar. Aí traz uma confusão que até hoje os teólogos não conseguiram resolver. O que acontece? Uns dizem que foi um erro dos copistas, em vez de dizer Aimeleque, filho de Abiatar, seria Abiatar, filho de Aimeleque. A troca seria essa. Lá na frente vai dizer que Abiatar era também sacerdote. Então parece que fica bem claro assim no texto que quem é o sacerdote na época de Davi era Abiatar, juntamente com Zadok. E Aimeleque está morto. Aí a explicação, uma possível explicação, pode estar ficando um pouco confuso, peço desculpa por isso, mas é porque realmente é complicado isso aqui. Uma possível explicação, a troca na hora de escrever, na hora de copiar, fazer a cópia, houve uma troca. Uma possível explicação. Então seria Aimeleque, no lugar de Aimeleque, filho de Abiatar, seria Abiatar, filho de Aimeleque. Uma outra explicação é que Abiatar teve um filho, e esse filho se chamava Aimeleque. Ele colocou o nome do filho em homenagem ao pai dele. Isso acontece muito nos dias de hoje também. A pessoa tem um filho e coloca em homenagem ao pai. Eu mesmo tenho um primo que chama Pedro, que é o nome do meu avô. Então foi colocado Pedro em homenagem, né, ao avô. No caso, esse filho de Abiatar teria esse nome Aimeleque em homenagem ao pai de Abiatar, que também era Aimeleque. Então essa é uma outra explicação. Tem outras explicações por aí. Então eu não vou perder muito tempo aqui, porque isso não vai também acrescentar muito na questão da aplicação do texto para nós. Então você que é professor do EBD, tenta não ficar muito nessas coisas, porque pode tomar muito tempo da aula. Se você quiser uma explicação mais profunda, quem sabe a gente pode fazer isso naquele vídeo de destaque que eu falei no começo. Né? Volta lá no tópico 3.2, né, campanha para o tópico 3.2, para que eu possa, no próximo vídeo de destaque, destacar melhor isso aqui e explicar os vários pontos de vista. Tá? Mas o que fica aqui a lição é que Davi tinha pessoas de confiança ao seu lado. Né? Um bom líder é aquele que escolhe pessoas para ajudar na liderança, não faz tudo sozinho.
né? Então esse corpo administrativo não era autônomo, eles estavam debaixo aí da permissão do rei para atuar, então eram supervisionados por Davi, no entanto, eram eles que executavam. Então tem isso, o líder bom tem os seus liderados, tem as pessoas para ajudar, mas seus liderados é que executam, né? O líder ali, ele vai simplesmente monitorar, supervisionar. Então cada um tem o seu papel, né? O sucesso de um obreiro depende de oração, depende de pregação, depende de ensino, mas também de saber administrar com eficiência as coisas de Deus. Tito 1,5, Paulo escrevendo ali fala assim, ó: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Então a orientação de Paulo é que ele colocasse as coisas em ordem e estabelecesse presbíteros, ou seja, pessoas capacitadas para ajudar na pregação, no ensino da palavra de Deus. Então, a gente vê por aí alguns líderes, alguns pastores que querem fazer tudo. O pastor prega, ensina, canta, falta colher oferta, falta ficar na porta, ele é líder de jovem, é líder de ciclo de oração, é líder de adolescente. Tudo bem, se quiser fazer isso, faz, mas à luz de uma boa liderança está errado. Se você observar os exemplos bíblicos e os exemplos fora da Bíblia de uma boa liderança, um bom líder é aquele que tem pessoas para lhe ajudar, pessoas que estão sob a sua supervisão, pessoas treinadas. Então esse é o bom líder. O bom líder, ele está sempre treinando alguém. Então isso aplica até para nós, professores da EBD. Um bom professor da EBD treina alguém para substituí-lo quando ele deixar de ser professor, ou quando ele mudar de igreja, ou quando ele precisar faltar. Então um bom professor da EBD também treina outros professores da EBD. Então é isso que a gente tem que ter. A gente tem que ter essa sabedoria de colocar pessoas ao nosso lado para nos ajudar, para que possam ali aprender também sobre liderança, e quando a gente precisar, tá ali aquela pessoa para ajudar. Então assim, fica o exemplo aqui de Davi, que escolheu pessoas capacitadas, bem treinadas para ajudar nessa questão da liderança. Paulo diz que dois tipos de obreiro precisam ser bem remunerados: os que se afadigam na palavra e os que administram bem. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. 1 Timóteo 5,17. Então temos que valorizar os obreiros que estão na palavra e na doutrina, porque é uma parte muito importante. Mas tudo na obra de Deus tem o seu valor. 3.3, o culto público. Historicamente, pode-se entender que no aspecto religioso, as cerimônias desenvolveram-se com a família sacerdotal de Arão. Então aqui, do lado, eu coloquei uma genealogia. Se você estiver assistindo pelo vídeo, você vai ver que do lado direito aqui tem Itamar, e aí Eli vem dessa linhagem de Arão, do lado de Itamar. Então tem Ofni e Finés, Cabode e Aitube. Aí chega Aimeleque, Abiatar, aí que entra aquela confusão novamente, né? Aimeleque é pai de Abiatar. E aí, segundo o texto bíblico, Abiatar teve um filho chamado Jonatas, isso é bem claro, e alguns vão dizer que teve outro filho chamado Aimeleque, para consertar aquele negócio daquele versículo lá que ficou meio confuso, né? Então ele teria dois filhos, Jonatas e Aimeleque, que seria também o mesmo nome do Aimeleque, que era pai dele. E do outro lado, Eleazar, Finés, aí vem Aitube, Zadok e Aimaas. Então Zadok é sacerdote também, é da linhagem de Arão, mas do outro lado, né? Um dos filhos de Arão era Itamar e o outro filho era Eleazar. Mas o que acontece aqui é que Davi, ele permanece essa ordem divina de que o sumo sacerdote deveria ser da linhagem de Arão. Davi faz tais mudanças porque tinha um interesse pelo culto. Ele o faz com todo cuidado, amor e reverência, tendo sempre como objetivo a maior glória de Deus. O objetivo maior, né? Melhor dizendo assim, o objetivo maior era glorificar a Deus, fazer um culto organizado, tudo dentro da lei, tudo da forma correta. Então Davi, ele foi esse homem que tinha essa preocupação em adorar a Deus da forma correta, de acordo com o que Deus realmente se agradava. Então aqui fica o exemplo também para nós cristãos, para nós crentes, valorizarmos a questão do culto, da adoração a Deus, de ir à igreja, confraternizar com os irmãos. Isso é muito importante. A organização do culto é algo que deve ser pensado como um todo, é um culto com decência e ordem, como Paulo instrui ali na igreja de Corinto. Então a gente tem que pegar isso como exemplo.
né? E os que fazem de qualquer jeito poderão sofrer consequências da parte de Deus. Um culto não é um show, não é um espetáculo, um culto não pode ser bagunçado, um culto tem que ter ordem, tem que ter decência e ordem. Foi o que aconteceu com Nadab e Abiú, que querendo fazer culto por conta própria. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre eles, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Levítico 10, 1 e 2. Então Nadab e Abiú desobedeceram a Deus oferecendo fogo estranho e porque fizeram isso, morreram perante o Senhor. Consequência de um culto errado. Então Davi se preocupou em fazer o culto da forma correta e para nós também serve de exemplo. Temos reverência quando formos cultuar a Deus, não fazer algo bagunçado de qualquer maneira. Amém? Chegamos no final, na nossa conclusão, que diz o seguinte: o reinado de Davi e de seu filho Salomão ficou conhecido como a Era de Ouro de Israel. Mas, na verdade, o rei Davi sabia que a fonte verdadeira de toda a grandeza do reino vinha de Deus. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. 1 Crônicas 29, 14. Então fica bem claro aqui que Davi reconhece que é Deus que está no controle de todas as coisas, que ele foi escolhido pela graça, ele chega lá pela graça e ele governa pela graça, porque ele fala, tudo vem de ti, né? E das tuas mãos tu damos, ou seja, tudo vem de Deus. Tudo que nós temos vem de Deus. Toda liderança é constituída por Deus. Tudo que um líder faz tem que estar debaixo da vontade de Deus. E assim vive o cristão. O crente vive pela fé. Ele vive, ele passa a ter vida pela fé, e ele vive pela fé, e ele morre pela fé. É assim que tem que ser o cristão, assim que tem que ser o crente. E não devemos esquecer que tudo isso aqui acontece porque Deus está com Davi, cumprindo, exercendo aí, pode-se dizer, o passo a passo para cumprir o seu plano de salvação, que se culmina em Cristo Jesus, vindo, vivendo, morrendo na cruz do Calvário, depois subindo aos céus, e hoje ele reina para sempre, né? Aquela promessa de que o reino de Davi seria para sempre, se cumpria em Cristo, que hoje ele é o rei, ele reina na nossa vida, e nós temos que obedecer a ele, né? Porque ele é o rei de tudo. Amém? A gente tem aqui as perguntas, para você que vai usar o slide aí na igreja, dá para passar as perguntas aí, e é isso, né? Se você chegou até aqui, muito obrigado por ter acompanhado essa aula. Não deixe de responder a pesquisa para escolher aí os 3 subtópicos que você acha que deve ser explorado de forma mais profunda. Então é isso, a paz do Senhor, até a próxima aula.